Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos no nosso canal Bom Pastor Connect, neste domingo, dia 4 de julho, e nós celebramos com toda a Santa Igreja a solenidade de São Pedro e São Paulo. Bem sabemos a grande importância desses dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. Tamanha é a sua importância que o seu dia, que é no dia 29 de junho, se transfere para nós aqui na igreja no Brasil, para o domingo, para que os fiéis possam ter a alegria de celebrar São Pedro e São Paulo. Bem sabemos, Pedro e Paulo, testemunhas de uma fé viva e grandes colunas inabaláveis da Igreja de Cristo. Os apóstolos deixaram para nós uma grande herança. Pedro, pastor e vigário de Cristo. Paulo, o grande líder missionário que tornou comunidades vivas, formando comunidades e anunciando a conversão em Cristo. Ambos nos ajudam à vivência da fé, principalmente para não só professá-la como Pedro, mas também de anunciá-la como Paulo. Por isso somos hoje agraciados e abraçados por estes dois grandes apóstolos da Santa Igreja. Vamos acolher o Evangelho dessa solenidade de São Pedro e São Paulo, que está em Mateus capítulo 16, de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, somos chamados a viver com essa solenidade de São Pedro e São Paulo, viver a graça nossa do batismo como pertencentes à igreja. É a graça eclesial. Com este evangelho, celebrando Pedro e Paulo, celebramos a igreja. E hoje, de modo especial, também nós rezamos pelo nosso querido Papa Francisco, para que o Senhor o conduza, Ele conceda sabedoria para continuar na sua missão de conduzir toda a Santa Igreja. E para sermos uma igreja viva, somos chamados a ter clareza de quem é Jesus e de que forma nós respondemos a pergunta: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E quando a pergunta se volta para nós: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus, ele deseja que de fato não só responder da boca para fora, a base até mesmo de um estudo bíblico teórico, mas é responder com a fé, responder com a vida. Responder quem é Jesus é justamente reconhecê-lo como o Messias, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Reconhecer que sem Jesus nada podemos fazer, e por isso somos chamados a professar a nossa fé e a anunciá-lo. Pedro assim soube responder, e mediante a essa resposta, Jesus, ele encontra em Pedro uma confiança total de saber que nele poderia então confiar-lhe a missão de edificar a igreja. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Deste modo, meus queridos, somos chamados também a sermos pedras vivas, como Pedro foi, e dessa forma de podermos também nós ajudar no conhecimento da verdade do Evangelho, na busca de toda a vivência com Cristo, para levá-lo ao coração de tantos irmãos e irmãs. E aquele que está com Cristo, nada pode abalar. Por isso, o que é de Deus permanece para sempre, o que é de Cristo é para sempre. O poder do inferno nunca poderá vencê-la, porque a base
é Cristo Jesus. Temos os apóstolos como colunas, mas a base é Cristo, por toda a sua vida, por tudo que ele veio trazer e nos ensinar. Então, dessa forma, estamos sustentados na fé sobre Cristo Jesus, a pedra viva, a grande rocha que é inquebrantável, a grande rocha que é inabalável. É isso que nós precisamos trazer viva esta fé e ter clareza e conhecimento de Jesus para anunciá-lo e testemunhá-lo com a nossa vida. Disso aprendemos de São Pedro, aquele que professou a fé, e de Paulo nós aprendemos: ai de mim se eu não evangelizar, ou mesmo é aquele que nos ensina a combater o bom combate, completar a corrida, guardar a fé, viver para Cristo. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, como São Paulo vem nos ensinar. Então, meus amados, tomemos essas duas grandes testemunhas da verdade do Evangelho, de Cristo e da Igreja, para sermos também nós testemunhas para anunciar e levar Cristo a tantos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe da Igreja, e pela intercessão de São Pedro e São Paulo, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre o vosso domingo, a vossa semana, sobre todo o mês de julho, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos, meu abraço com muito carinho a todos, e nunca se esqueça, o amor de Cristo sempre nos uniu.